Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos e todas estejam bem, né? Suas famílias também. Vamos dar sequência aí às nossas aulas. Hoje a gente vai para Sociologia. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu dar um recado. A gente começa a partir de agora a, a apostila de número 4. Então, nós encerramos aquela apostila de número 3 e agora a gente começa essa nova apostila que vocês receberam com o material que vocês pegaram no colégio recentemente. Beleza? Vocês receberam a 4 de Sociologia e a 4 de Filosofia. Então, a gente vai continuar aqui com a parte de sócio, né? Afinal, na semana passada, nós gravamos uma videoaula de filosofia. A aula de hoje, Identidade Cultural, Padronização e Diversidade, eu acho que ela é muito útil, muito atual. Dá para você relacionar, inclusive, a uma série de filmes, de músicas, que eu vou, aliás, sugerir a vocês ao longo da aula. Beleza? Bom, então começando aqui com para debater, que sempre aparece no início da nossa apostila, olha a provocação que ele faz para nós. O termo raça somente pode ser utilizado para descrever seres vivos em casos muito particulares, como algumas espécies de animais. Por isso, está em desuso nas ciências humanas de maneira geral, embora possa ser usado quando ressignificado, como força emancipadora por alguns movimentos sociais. Não existem raças ou espécies humanas. Todos os seres humanos são iguais do ponto de vista biológico. Não há grupos mais ou menos evoluídos em nenhum aspecto. A ideia de raça diz respeito a características fenotípicas, como a cor da pele, dos olhos ou textura dos cabelos. Etnia, por sua vez, é um conceito mais abrangente que também compreende características socioculturais, como idioma, valores, crenças religiosas ou as maneiras de agir. Tá? O fragmento a seguir foi extraído de uma canção chamada Etnia, de Chico Sainz e Lúcio Maia. Leia com atenção. Somos todos juntos uma miscigenação e não podemos fugir da nossa etnia. Índios, brancos, negros e mestiços. Nada de errado em seus princípios. O seu e o meu são iguais, correm nas veias sem parar. Costumes, folclore, tradição, capoeira que rasga o chão. Samba que sai da favela acabada, hip hop na minha embolada. Tá? Qual o significado de versos como e não podemos fugir da nossa etnia? O que pode haver de errado em uma etnia? E aceitamos a ideia de etnias certas ou erradas? Que visão de mundo estaria por trás disso? Bom, galera, então, para início de conversa, eu gosto muito dessa proposta aqui do debate, que é o que a gente vai ter na aula, porque acho que hoje, como vocês têm visto, nos Estados Unidos, com a questão do Black Lives Matter, né, eu falei sobre isso numa aula anterior, e mesmo aqui no Brasil também, com a questão de um racismo que é muito latente, muito forte, que a gente saiba que não existem raças. A humanidade seria uma única raça, né? Melhor dizendo, seria uma única espécie. Porque a variabilidade genética que existe entre nós, seres humanos, sejamos nós negros, brancos, indígenas, tá? Entre tantas outras aí, etnias, digamos assim, não pode constituir a diferença em raças, tá? Então espécies, como isso gera. O que nós temos é uma diversidade muito grande de fenótipos, ou seja, de aparências. Tá? Então, ao longo da história, a gente sempre teve ideologias de superioridade. Você conhece aí, talvez, a questão do nazismo. Todo mundo já viu isso, vai rever na parte de história geral daqui a pouco. Quando se tentou afirmar uma superioridade de uma suposta raça em relação à outra. Então, quando a gente fala em racismo, é acreditar que existe uma hierarquia dentro da humanidade, que a humanidade é dividida em raças, criando aí raças que são superiores e outras inferiores. A gente tem que superar, a gente deveria ter superado essas questões há muito tempo, não é? Mas elas insistem em fazer parte
das nossas conversas, do nosso cotidiano, da nossa sociedade. Então, aqui no caso, a gente não pode aceitar a ideia de que existem etnias superiores ou inferiores. Tá? A visão de mundo por trás disso, de querer dizer que existe uma etnia superior ou inferior, vai falar naturalmente de visões racistas. Beleza? Agora, se você quiser negar isso, você vai colocar que as visões são de defesa de uma diversidade humana. Legal? Bom, sempre que a gente vai para esse debate, quando aparece esse tema aí de superioridade, de suposta superioridade, e que os grupos humanos, nós estamos dentro de uma área chamada de antropologia. A antropologia está vinculada à ciência social. Tá? Normalmente, nos cursos de ciências sociais, no terceiro ano, você faz uma escolha se você vai seguir para análise sociológica, ou então você vai para antropologia ou para ciência política. Então, digamos que elas fazem parte de um mesmo universo. Porém, no caso da antropologia, eu até peguei uma definição simples aqui para vocês, tá? Substantivo feminino. A antropologia é a ciência do homem no sentido mais lato, tá? No sentido mais amplo, que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, etc. Então, a antropologia é o sentido do é a ciência que estuda o homem no sentido mais amplo. Ela vai analisar como que a humanidade se desenvolveu ao longo da história, principalmente no sentido material, cultural, psicológico, enfim. Então, por exemplo, é dentro da antropologia que se estuda o grande tema dessa aula, que é cultura. Beleza? A proposta que nós temos aqui, dentro da apostila, me parece uma proposta muito interessante, que eu, aliás, acho que é válido para a gente discutir nos dias de hoje, que é a ideia da unidade na diversidade. O que significa isso? O que nos une enquanto seres humanos? O que nos une enquanto seres humanos é a diversidade, quer dizer que nós somos muito diferentes uns dos outros. Quer dizer que a humanidade, como a humanidade ela é plural, então, e a pluralidade ela existe também pela questão da diversidade geográfica, tá? que nós possuímos no planeta, regiões mais frias, regiões mais quentes, regiões desertas, regiões pantanosas, de florestas. Tá? Então, naturalmente, o comportamento da humanidade vai ser diverso. Tá? Só que o que a gente tem que tomar um certo cuidado, e isso me parece muito importante quando nós discutimos essas questões culturais, é que existe aí uma universalidade dentro da humanidade. Né? A gente tem as diferenças culturais, as nossas práticas, mas existem coisas que são, às vezes, muito parecidas. Você pega, por exemplo, os povos nativos aqui do Brasil, os povos originários, né, os chamados indígenas, e você pega práticas desses grupos com práticas de tribos africanas, ou então dos próprios povos que se desenvolveram na Europa, na Ásia, na Oceania. Você percebe que, apesar das diferenças de práticas culturais, ou seja, modo de alimentação, de se vestir, tá? Nós temos elementos culturais que são universais. Por exemplo, todos desenvolveram uma religiosidade. Todos desenvolveram um diálogo com um além, né? Com algo transcendental. E aí vem um outro ponto interessante. Apesar desse diálogo ter acontecido com todos, cada um criou aí a sua concepção de divindade, criou aí o seu céu, criou o seu além, né? Como eu disse. Agora, o grande ponto da discussão de quando a gente fala de diversidade cultural é que ainda hoje a gente cai sempre naquela ideia de que existem culturas superiores ou inferiores, ou seja, as práticas culturais de um grupo poderiam ser superiores a de um outro grupo. O que a antropologia vai dizer, e a gente precisa sempre defender esse discurso, é que não dá para dizer que existam culturas
superiores ou inferiores, sim culturas diferentes, tá? Quer dizer que a forma de se vestir, a forma de estudar, a forma de criar ciência, a forma de falar, de comer, ela é diferente é diferente ao longo dos povos, ao longo das culturas, tá? Justamente pela pluralidade que eu te disse, mas não dá para a gente ficar defendendo que uma seja superior ou outra inferior. O que a gente não pode aceitar é desrespeito à essência da vida, né? Então, não dá para a gente, por exemplo, aceitar a cultura que defenda, por exemplo, a morte de crianças, tá? A mutilação, isso é inaceitável. Então, acho que um limiar aí, que me parece que é de muito bom senso para aceitar ou não uma prática cultural, é a valorização da vida. A vida tem que estar em primeiro lugar, tá? Agora, a gente sempre tem que pensar que as culturas são diferentes umas das outras, tá? E o que acaba diferenciando uma de outra é a identidade cultural que a cultura possui, né? A identidade cultural, por exemplo, das tribos tupinambás no Brasil, a identidade cultural do povo iorubá lá da África. Então, estou pensando numa questão tribal, mas eu poderia também pensar em algo nacional, né? Identidade nacional brasileira, identidade nacional argentina, e assim por diante. Entendeu? Um quadro que evidencia muito essa questão dentro da cultura brasileira, né, é a Tarsila do Amaral, as nossas maiores artistas aí, com os seus operários, retratando aí a diversidade brasileira, ali no começo do século XX, né, como ambiente da fábrica, mostrando aí a presença de muitos povos diversos dentro da sociedade brasileira daquela época. Bom, quando a antropologia surgiu, então eu vou ficar aqui, né? Você já viu que está escrito cultura, então eu vou ficar aqui. Quando a antropologia surgiu, ali por volta da metade do século XIX, eu estou pensando ali por volta de 1850, né? Ela surgiu como o próprio desdobramento da sociologia. As análises antropológicas, no início, elas eram análises muito preconceituosas. Eram análises, aliás, que acabaram deixando uma herança muito negativa para os dias de hoje, principalmente quando a gente fala aí a ideia de superioridade e inferioridade cultural. E um posicionamento que havia naquela época, e que tentava, aliás, se sustentar como ciência, era o chamado determinismo. Tá? A questão do determinismo ela é muito perigosa, porque é muito fácil você cair numa leitura determinista. Qual seria a leitura determinista? Bom, uma série de autores, ali no finalzinho do século XIX, no comecinho dos anos de 1900, né, do século XX, diziam que o comportamento da humanidade, dos seres humanos, ele era condicionado exclusivamente por 3 fatores. E aí a gente já tem um grande problema, né? Eles incorriam num erro muito comum, que era acreditar que a humanidade era diferenciada em raça. Então, a raça branca, por exemplo, raça negra. Então, daí já tem um problema. A gente não pode ser dividido em raça, como eu te disse. Não, o mais correto é dizer em etnias. Mas, mesmo assim, uma divisão étnica não pode dizer que existe uma etnia superior à outra. Então, tá bom. A raça branca, o meio onde eu vivo, então, se é um meio de floresta, um meio rural, é um meio urbano, e o momento histórico. E o momento histórico também levava muito em consideração, está acontecendo um desenvolvimento industrial, está acontecendo um desenvolvimento de uma economia muito agrária, sem a presença do capitalismo. Então, esses 3 elementos aqui, eles determinariam o seu comportamento. Imagina, naquela época a Europa estava indo para a África, é um neocolonialismo que vocês estudaram aí na história, neocolonialismo na África e na Ásia. Isso aqui serviu como uma justificativa muito forte para defender que os europeus deveriam ir para esses locais, dominar esses locais, tá? E utilizar dos recursos dessas populações para eles, europeus. Então, digamos, olha, você é negro, você é amarelo, você é vermelho,
ou seja, você é africano, você é asiático, você é nativo da América, ou nativo da Austrália, uma aborígene, estou pensando na questão da raça. Você vive aí no meio de uma floresta, você vive no campo, tá? Num momento histórico totalmente agrário, sem desenvolvimento capitalista. Você vive nisso? Vivo. Então você é atrasado. Tá? Você é atrasado e você é inferior. Então aqui começam a surgir teorias de superioridade, cujo ápice, cuja maior delas era o quê? Era o nazismo. O nazismo vai utilizar dessas supostas ciências. E, na verdade, galera, o que a gente tem que sempre assimilar aqui dentro dessa questão antropológica é que todos nós somos iguais dentro da humanidade. A humanidade ela é, nesse aspecto, idêntica. O que vai diferenciar naturalmente é a criação que ela vai ter, a educação que ela vai ter. Lembro sempre de uma frase do Mandela, né? Ninguém nasce odiando uma pessoa, as pessoas são ensinadas a odiar umas às outras. Da mesma forma que elas são ensinadas a amar umas às outras. Tá? Então, eu não tenho dúvida que o meio ele pode influenciar. Tá? Só que eu não posso ter essa posição determinista, senão eu vou cair num ato falho. O cara nasceu na favela, mora na favela, vai ser bandido. Então, o cara que nasceu numa casa muito bem financeiramente, esse cara vai ter sucesso sempre, ele vai ser uma pessoa muito boa. Esse determinismo precisa ser quebrado. Tá? Então, o meio influencia, não tenho dúvida, mas ele não pode ser determinar de maneira exclusiva. É isso que a gente tem que visualizar. Tá? Tem uma frase aqui legal do Roque de Barros Laraia que ele diz assim, ó, sobre as questões culturais, né? Não podem ser explicadas em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo meio ambiente. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper com suas próprias limitações. Tudo isso porque difere dos outros animais por ser o único que possui cultura. Quer dizer que uma diferenciação que nós temos em relação aos outros animais é que nós somos agentes culturais. Se nós somos agentes culturais, nós somos capazes de reinventar o nosso meio e a nossa realidade, porque nós também somos sujeitos nacionais. Então, se eu disser que há uma questão biológica, uma questão de meio, vai dizer exclusivamente o que é o ser humano, eu estou limitando a própria humanidade. E isso é inaceitável. Beleza? Eu volto aqui no próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo, para a gente continuar essa discussão aí que é bem interessante. Tá? Depois você dá uma olhada para você ouvir a música que aparece ali no Para Debater do Chico Sainz, que é uma música, aliás, muito interessante. Beleza? Já volto para o próximo vídeo.